Hoje, gostaria de lembrar a produção de um filme em que três indivíduos, que já estavam em auge de sua fama, perderam completamente o sentido da realidade e o controle. Isso resultou em um orçamento já considerável, aumentando para uma quantia completamente inadequada. Isso muitas vezes acontece com pessoas que alcançam o sucesso, e em Hollywood sempre houve muitos casos assim. As carreiras de muitos deles desmoronaram devido à crença excessiva em sua própria estrela. Vamos lá! Após o lançamento da trilogia Piratas do Caribe nos cinemas, o diretor Gore Verbinski se tornou um dos diretores mais famosos de Hollywood. Todas as portas se abriram para ele, e os estúdios estavam dispostos a investir centenas de milhões de dólares em qualquer um de seus projetos. O primeiro projeto do diretor após Piratas do Caribe foi o filme de animação Rango, que custou 135 milhões de dólares. O filme de animação não se tornou um grande sucesso de bilheteria, mas agradou aos críticos e ao público. Portanto, no final do ano, Rango previsivelmente ganhou o Oscar de melhor filme de animação. Em seguida, veio O Cavaleiro Solitário. No início dos anos 2000, o projeto estava sendo desenvolvido na Sony Pictures. Estava planejado que o diretor de O Cavaleiro Solitário seria Jonathan Mostow, conhecido por filmes como O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas e Breakdown Implacável Perseguição. O personagem tonto seria transformado em uma mulher, e o filme teria um estilo semelhante ao de A Máscara do Zorro. O estúdio alocou um orçamento de 70 milhões de dólares para as filmagens. No entanto, o roteiro de David Peoples e Janet Peoples, que haviam trabalhado no roteiro de Os 12 Macacos de Terry Gilliam, por algum motivo não agradou o estúdio. Após Laeta Kalogridis ter sido contratada às pressas para fazer ajustes no roteiro, mas não ter conseguido cumprir a tarefa, a Sony Pictures desistiu de produzir o filme. Possivelmente, o projeto teria ficado na prateleira por todo esse tempo, mas o diretor Gore Verbinski, liberado de Rango, lembrou-se de como costumava gostar muito da série de TV O Cavaleiro Solitário em sua infância. A série foi ao ar de 1949 a 1956 e teve 5 temporadas. O desejo do renomado diretor de fazer um longa-metragem sobre o tema levou a Disney a adquirir rapidamente os direitos de O Cavaleiro Solitário e iniciar a produção do filme. Johnny Depp e o produtor Jerry Bruckheimer logo se juntaram ao projeto. Com eles, Verbinski já havia trabalhado em Piratas do Caribe. O roteiro, que previa um orçamento em torno de 70 milhões de dólares, foi rapidamente descartado, nem mesmo sendo considerado, porque 70 milhões de dólares eram uma quantia muito pequena para essas pessoas tão influentes. Na verdade, o completo abandono do roteiro com estilo semelhante ao de A Máscara do Zorro é bastante irônico. Afinal, os primeiros Piratas do Caribe foram originalmente concebidos como uma mistura de A Máscara do Zorro e A Múmia. Parece que Gore Verbinski e Jerry Bruckheimer esperavam que Terry Rossio e Ted Elliott, que foram contratados para trabalhar no novo roteiro, entregassem algo semelhante, mas em uma escala maior. Afinal, foi Rossio e Elliott que entregaram Piratas do Caribe para Verbinski e Bruckheimer em 2003. E em 1998, eles também escreveram A Máscara do Zorro original. Verbinski e Bruckheimer não restringiram os autores de forma alguma. Então seu roteiro transformou O Cavaleiro Solitário em um blockbuster cheio de ação, com um custo de produção estimado entre 250 e 270 milhões de dólares. Aqui, a Disney já estava preocupada. Esses gastos não estavam consoantes aos planos da empresa, e os criadores foram convidados a moderar um pouco suas ambições. O roteiro foi reescrito e grande parte da fantasia, como ataques de multidões de lobisomens, um apocalipse zumbi e coisas desse tipo, foi removida. Não foi possível reduzir ainda mais o roteiro. Portanto, Gore Verbinski, Jerry Bruckheimer, Johnny Depp e Armie Hammer, que se juntou ao elenco, concordaram em reduzir seus cachês. Para Johnny Depp, a redução significava que, em vez dos 25 milhões de dólares que ele desejava para o papel de tonto, ele concordou em receber 20 milhões, que era um padrão para ele naquela época.
Esperava-se que isso permitisse que o filme se mantivesse dentro do orçamento de 175 milhões. No entanto, houve um significativo excesso de gastos. Por exemplo, Gore Verbinski não gostou de nenhuma das cidades do Velho Oeste propostas pelo estúdio para as filmagens. Todas elas pareciam não autênticas de alguma forma. Foi necessário construir uma cidade completamente nova no meio do deserto. Depois, Verbinski decidiu que locomotivas a vapor feitas por computador eram muito pouco realistas, e os engenheiros tiveram que construir locomotivas a vapor reais, além de uma extensa linha ferroviária que se estendia por vários quilômetros. Eles não construíram apenas modelos, mas locomotivas a vapor reais do século XIX. Tudo isso inflou ainda mais o já impressionante orçamento do filme para 225 milhões de dólares, tornando O Cavaleiro Solitário um dos filmes mais caros de 2013. Como o processo de filmagem do filme não correu muito bem e as enormes despesas de produção se tornaram rapidamente conhecidas pelos jornalistas, O Cavaleiro Solitário passou a receber muita atenção na imprensa. Após o fracasso de John Carter em 2012, que se tornou o maior fracasso da história para a Disney na época, O Cavaleiro Solitário começou a ser frequentemente comparado a ele. Após a estreia nos cinemas, Johnny Depp, Jerry Bruckheimer, Gore Verbinski e Armie Hammer reclamaram principalmente desse aspecto. Segundo eles, os jornalistas inflaram uma atmosfera negativa em torno do filme antes mesmo de sua estreia. Quando o filme foi lançado, a maioria dos críticos não se concentrou na qualidade do filme, mas em seu enorme orçamento e nos problemas durante as filmagens. Johnny Depp afirmou em uma entrevista que estava convencido de que a maioria das críticas havia sido escrita meses antes do lançamento de O Cavaleiro Solitário nos cinemas. Segundo ele, muitos críticos simplesmente reciclaram suas opiniões anteriores sobre John Carter, sem se dar ao trabalho de atualizá-las. Quando chegou às telas grandes, o filme, com um orçamento de 225 milhões de dólares, arrecadou apenas 260 milhões nas bilheterias. De acordo com várias fontes internas, as perdas da Disney com O Cavaleiro Solitário foram estimadas entre 100 e 150 milhões de dólares. Devido ao orçamento inflacionado, após o filme, a Disney rompeu imediatamente o contrato de vários anos com o produtor Jerry Bruckheimer, e eles só tiveram que lidar com ele novamente para a continuação de Piratas do Caribe, da qual o produtor ainda detinha parte dos direitos. A carreira de Bruckheimer entrou em declínio acentuado, e ele se concentrou em séries de qualidade variável e filmes, como Projeto Gemini. É difícil culpar Disney por isso, como é comum agora. Há poucos anos antes de O Cavaleiro Solitário, Príncipe da Pérsia também teve um desempenho mediano nas bilheterias. E O Aprendiz de Feiticeiro foi um grande fracasso, ambos produzidos por Bruckheimer. E assim, como O Cavaleiro Solitário, não conseguiram manter os orçamentos planejados. Após esses filmes, o quarto filme de Piratas do Caribe também teve um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias e recebeu críticas medianas da imprensa e do público. Agora, Jerry Bruckheimer está fazendo o que muitas pessoas fazem quando perdem sua antiga fama, voltando aos seus antigos sucessos e retornando com sucesso nas bilheterias, como aconteceu com o terceiro filme de Bad Boys e Top Gun Maverick. Jerry Bruckheimer, sempre abertamente zombando das críticas negativas, ainda insiste que o tempo colocará tudo em seu devido lugar e que O Cavaleiro Solitário se tornará um clássico como Blade Runner um dia. O fracasso de O Cavaleiro Solitário também prejudicou a carreira de Johnny Depp. Ele só recebeu honorários semelhantes ao de O Cavaleiro Solitário por Transcendence: A Revolução, ao qual assinou enquanto trabalhava no Faroeste. Gore Verbinski foi o mais afetado por tudo isso. Antes de O Cavaleiro Solitário, ele era constantemente assediado com vários roteiros, e os estúdios ficavam na fila à sua porta. No entanto, após o retumbante fracasso, sua carreira enfrentou dificuldades. 4 anos após o lançamento de O Cavaleiro Solitário, ele dirigiu um pequeno thriller chamado A Cura. Porém, a sorte não estava do seu lado, e com um orçamento de 40 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 26 milhões nas bilheterias. Desde então, nenhum filme de sua direção foi lançado.
Em 2014, o CEO da Disney admitiu em uma reunião com jornalistas que não conseguiram minimizar as perdas do estúdio com o filme O Cavaleiro Solitário por meio de vendas de direitos de televisão ou lançamento em mídia física. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado!